Oi, gente. Eu já tinha falado sobre isso em vídeos anteriores, mas eu resolvi fazer um vídeo só para os argumentos pró-Moro, que são fundamentalmente 4, e analisar cada um deles. Um dos argumentos não é nada demais na conversa entre um juiz e um promotor. Outro argumento é invasão hacker criminosa, que a forma de obtenção dos dados invalida seu conteúdo. Um outro argumento eles estavam fazendo isso para prender bandidos. Vamos analisar esse argumento. E por fim, o argumento as informações não são verdadeiras, eles questionam a legitimidade e a verdade das informações divulgadas pelo The Intercept. Nesse vídeo, eu vou examinar cada um desses argumentos e ver se eles sustentam um mínimo de lógica interna e enfim, que tem um mínimo de sustentação. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e esse vídeo eu vou tentar que seja mais curto para a gente poder analisar isso daqui. Então vamos logo para o primeiro. Não há nada demais. Bem, juristas de diversos países, eu estou com a reportagem aqui da UOL, afirmaram que a troca de mensagem entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol é imoral, fere a Constituição e não encontra respaldo em nenhum regramento jurídico de países democráticos. Para eles, esses juristas, o caso pode ser considerado gravíssimo e pode levar à nulidade de processos, ou seja, todo processo em que houve essa comunicação para a obtenção de uma sentença pode ser anulado. Então dizer que isso não tem nada demais, quando os juristas do mundo inteiro, vários deles, estão falando da gravidade e até mesmo os que falam que talvez não seja possível processar o Moro ou o Dallagnol, falam que se trata de uma questão ética muito séria. Um juiz não pode aconselhar um promotor. Seria como se um juiz de futebol, antes de um jogo, estivesse conversando em um grupo de WhatsApp com o presidente de um clube e estivesse combinando com ele qual é a hora que ele marcaria um pênalti favorável ao time daquele presidente para favorecê-lo em um resultado de um jogo de futebol. O juiz, seja um juiz de futebol, seja um juiz de processo legal, ele precisa buscar e tentar ser objetivo, tentar ser imparcial. Não, é impossível a total imparcialidade, mas esse esforço permanente tem que existir. Quando há comunicação de um juiz com o promotor, não existe nem presunção mais de qualquer tipo de tentativa de imparcialidade. Logo, não se trata de não há nada demais. Primeira reação do Moro, quando soube dos vazamentos, foi isso que ele disse, e muita gente tem dito isso como argumento e não se sustenta. Obviamente não se sustenta. Vamos ao segundo argumento. Invasão hacker criminosa sobre os celulares. Sendo que ainda não se sabe se foi a invasão que eles estão falando, foi a forma como o The Intercept teve acesso a essa documentação. A gente não tem certeza ainda. Pode ser que tenha sido via hacker, pode ter sido um vazamento interno de uma pessoa de lá, pode ter sido uma organização de um outro país que fez um vazamento. As opções são diversas. Nós não sabemos. Mas vamos lá. Eugênio Aragão, que é ex-ministro da Justiça e membro do Ministério Público Federal de 1987 a 2017, explica que as conversas de procuradores e juízes via iPhones funcionais passam por servidor institucional e devem, com exceções, ser transparentes ao público. As exceções ou questões pessoais e, fundamentalmente, questões de segurança nacional que não se aplica. O que o Eugênio Aragão diz: há tempos tenho chamado a atenção de colegas para o fato de que a divulgação de conteúdos de conversas da lista @membros não configura violação de privacidade, porque tal lista é hospedada em servidor institucional. E outra razão, porque essas conversas tratam de matéria de interesse público, não sendo lícito a procuradores portarem-se nesse âmbito de forma conspirativa. Um aspecto parece ter passado despercebido no noticiário sobre o vazamento. Os celulares usados por Moro e Dallagnol eram de serviço. Juízes e membros do Ministério Público têm uma mordomia pouco divulgada. Todos recebem, à custa do erário, um iPhone, um iPad ou um laptop para uso no exercício de suas funções. Recebem também uma cota mensal de mais ou menos R$400 em chamadas e transferência de dados. É prática geral entre esses atores usar o celular de serviço para fins privados também, dentro dessa cota. Somente chamadas de roaming internacional precisam ser justificadas.
Falar em direito à privacidade em dispositivo de comunicação de serviço é impróprio. O patrão tem o direito de saber do uso que dele é feito por seus empregados. No caso do servidor público, o patrão somos nós, os que com impostos pagamos e custeamos mais tudo isso, né? Somente segredos de Estado podem nos ser subtraídos do conhecimento, mas atos ilícitos como conspiração política contra a soberania popular e visar o impedimento da vitória de um dos candidatos no pleito eleitoral presidencial, seguramente não podem se revertir dessa qualidade secretiva. Perceberam? Então todo esse argumento de que a invasão hacker invalida as evidências, diante de evidências de interesse público conseguidas em celulares que eram de uso institucional, não faz sentido, não se sustenta. Acabou, esse argumento, puf, cai no chão, não se sustenta. Vamos a outro argumento. Estavam fazendo isso para prender bandidos. Primeira contra-argumentação com relação a isso. Ao se comportar dessa forma, eles podem levar à anulação de processos contra pessoas que têm fortes evidências. E pode ser difícil conseguir uma segunda condenação, pode ser mais difícil. Ou seja, se comportar dessa forma, deu margem para que os bandidos escapassem da punição. Então, longe de se comportar dessa forma ser uma coisa boa para prender bandidos, se comportar dessa forma, ferindo a Constituição, favorece que bandidos escapem. Favorece que eles tenham um argumento para anular casos fortes, como, por exemplo, a partir de agora, gente como Eduardo Cunha, como Gedel, vai ter um argumento para anular o seu processo, que se eles não tivessem se comportado assim, esse argumento não existiria. Portanto, comportar-se dessa forma ajuda os bandidos, contribui para que bandidos saiam. Você tem que ter um comportamento passivo, como o Moro dizia fazer e não fazia, justamente para garantir que o processo tenha menos chances de ir à nulidade, de ser anulado. Justamente para que os verdadeiros bandidos sejam punidos, para que os processos com boas provas materiais se sustentem e não possam ser anulados. A segunda linha argumentativa que desconstrói esse argumento é que se você disser, não, mas para prender uma quadrilha como essa, tem que ter esse tipo de colaboração. Isso abre um perigosíssimo precedente, porque se existe tolerância para essa prática, o Estado pode assumir uma estratégia inquisitorial, onde o juiz é um aliado da promotoria, algo sem precedentes em democracias contemporâneas, levando a abusos e arbítrios. A regra tem que ser respeitada mesmo contra os piores, pois somente assim ela pode proteger a todos. Todos, mesmo assassinos, pedófilos, todo tipo de criminoso, merece um julgamento justo. E não pode haver um julgamento onde o juiz aconselha e orienta os promotores. Esse julgamento, se um juiz aconselha e orienta os promotores, ele não é justo. E se um juiz começa a ter essa prática, isso pode levar a ele usar do instrumento jurídico para prender seus inimigos e para prender pessoas e prejudicar pessoas que não tenham cometido crimes. Quando você abre o precedente, você coloca um poder no Estado completamente desproporcional, capaz de usar esse poder contra os seus cidadãos. E para se proteger das garras e o poder do Estado sobre os seus cidadãos, é que a gente precisa garantir uma lisura no processo. Por fim, o argumento informações não são verdadeiras. Bem, Glenn Greenwald é vencedor de um prêmio Pulitzer nos Estados Unidos, que é o mais importante prêmio do jornalismo americano, que mostra a credibilidade que ele tem e o respeito que ele tem pelas instituições jornalísticas de lá. O segundo argumento, o Moro e o Dallagnol, em um momento inicial, não negaram a verdade das informações e disseram que não havia nada demais. Ou seja, o primeiro argumento invalida o quarto, porque a partir do momento que eles disseram que não havia nada demais, eles reconheceram a legitimidade do que estava dito ali. E a terceira coisa, e essa é a pá de cal sobre esse argumento número 4, é que a perícia dos celulares pode revelar se as informações são verdadeiras ou não são. Pode-se ir num banco de dados antigo, encontrar e extrair essas mensagens e assim conseguir provar se as informações são verdadeiras ou não. E o fato do Dallagnol até hoje, qual é o dia de hoje? Vamos ver aqui. 18 de junho, não ter entregue o celular, indica que ele está com medo
pelo menos é a leitura que eu faço, que é o mais provável, que ele está com receio justamente que isso seja provado e talvez esteja buscando até uma forma de deletar totalmente do celular para que não seja provado que as informações são verdadeiras. Porque se ele não tivesse nada a temer, a primeira coisa que ele deveria ter feito é para entregar o celular para a perícia. Se ele está demorando tanto para entregar o celular, é porque alguma coisa parece que ele quer esconder. Enfim, gente, esses são os 4 argumentos mais utilizados para defender Moro, Dallagnol e sua trupe. São argumentos muito frágeis, facilmente desconstruídos, como eu fiz aqui. Não se trata de argumentos poderosos, argumentos difíceis de se desconstruir. No entanto, é importante que a gente faça o trabalho de desconstruir esses argumentos, porque se a gente não fizer isso, eles podem se tornar a narrativa dominante e podem convencer muitas pessoas que, infelizmente, são alvos deles. Né? São pessoas que não estão preparadas para contra-argumentar. E é isso que eu tinha a dizer no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e considere se tornar um apoiador. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.